E como a semana que vem vai ser uma semana curta de negociações na Bolsa de Valores, mais importante para o Banco do Brasil é que eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês, justamente para servir de ferramenta de apoio a tomar decisão para os investidores. Afinal, eu vou fazer um grande resumo da situação atual do banco, falar dos dividendos dele e também atualizar o quadro caçando assimetrias favoráveis, que agora, com a apresentação dos resultados do quarto trimestre, foi possível atualizar esse quadro. Ainda mais porque, recentemente, o Banco do Brasil publicou esse fato relevante, aumentando o seu payout e também já estabelecendo, por exercício do ano de 2023, todas as suas datas de anúncio de dividendos. E justamente por trazer todas essas informações para vocês reunidas nesse vídeo de maneira bastante direta, é que eu convido vocês a se inscreverem no canal e também ligarem o sino de notificações, além, é claro, de compartilhar os vídeos, justamente para ajudar o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E eu vou começar o vídeo justamente atualizando sobre as ações BBAS3, primeiro fazendo uma análise fundamentalista dos indicadores e depois análise técnica, dividendos, resultados e o quadro caçando assimetrias favoráveis. Então, atualmente, as ações estão aqui cotadas a R$ 42,95, valorizando muitíssimo, 33,69% nos últimos 12 meses, lembrando que, recentemente, no final do ano passado, muita gente estava com pessimismo a respeito do Banco do Brasil, falando que as ações iriam desabar, que o banco ia parar de pagar dividendos e muitas outras coisas. E é por isso que eu trouxe para vocês vários vídeos no canal, justamente para poder ajudar genuinamente a comunidade do Ativo Virtual a não cair em armadilhas do mercado, ou seja, utilizando opinião alheia para que vocês tomem as suas decisões. Não, aqui no Ativo Virtual a ideia é trazer para vocês realmente informações de fontes oficiais para que vocês possam tomar a melhor decisão para o patrimônio de vocês. Bem, é fácil notar que isso deu muito certo, com toda essa valorização que aconteceu recentemente, e quem aproveitou os vídeos do Ativo Virtual, com certeza, também conseguiu pegar toda essa alta aqui da valorização das cotações, que apenas do dia 15 de dezembro de 2022 até o fechamento do último pregão no dia 17 de fevereiro, as ações valorizaram quase 38%. O PL do banco continua super descontado e que, aliás, até caiu por conta dos resultados do quarto trimestre que vieram sensacionais, deixando o banco realmente na liderança dos grandes bancos em termos dos seus resultados e também com baixo impacto do efeito da Americanas. Preço dividido pelo lucro de apenas 4,10, mostrando que o banco consegue pagar todo o seu valor de mercado em apenas 4 anos, ou um pouco mais, somente com seus lucros. E o PVP também mostra que o banco está super descontado, afinal a carteira de crédito dele disparou e muitos outros resultados positivos do banco, fazendo com que o PVP também ficasse mais descontado ainda, ou seja, indicando aqui claramente que o banco está 23% mais barato do que seu valor patrimonial. E um dividend yield para lá de interessante, de 9,71%. Só lembrando, para ter cuidado ao avaliar esse indicador aqui, porque ele é a mera divisão dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pelas cotações atuais. E se elas estão valorizando, obviamente o dividend yield vai cair. Mas considere que quem investiu 12 meses atrás está colhendo um dividend yield a um custo muito mais elevado do que esse. E se você teve dificuldade para entender a minha explicação sucinta sobre o assunto, você precisa ver esse vídeo aqui, justamente porque nele eu explico o segredo para viver de renda passiva baseada em dividendos com investimentos de longo prazo. E para isso é muito importante que você entenda como o dividend yield on cost funciona. E aqui trazendo para vocês as ações BBAS3 na periodicidade diária, ou seja, cada candle desse aqui corresponde a um dia inteiro de negociações na Bolsa de Valores. Mostrei esse gráfico para poder dizer quanto que as ações estavam valorizando desde dezembro e todos os vários alertas que eu trouxe aqui no canal. Mas também é importante citar para vocês que as ações estão em momento de resistência de preços, ou seja, podemos sim ver as ações fazendo algumas correções na semana que vem ou em breve, ainda que as ações do Banco do Brasil, como eu mostrei para vocês, ainda estão descontadas no mercado. Na análise técnica é fácil perceber que tem uma faixa de resistência de preços muito forte aqui na região dos R$ 43,45. E o suporte de preços mais relevante desse momento, na minha avaliação, fica nos R$ 38,64. Mas inclusive, um inscrito do canal recomendou que eu trouxesse no gráfico para vocês uma metodologia chamada VWAP, que na tradução para o português significa preço médio ponderado pelo volume. E essa é uma ferramenta muito utilizada pelo mercado financeiro justamente para calcular o preço médio de um ativo
em um determinado período de tempo, levando em consideração a quantidade de negociações realizadas nesse período, onde a ideia é justamente ter o preço médio ponderado pelo volume, tornando mais fácil de identificar a avaliação se o valor de um determinado ativo está passando por resistências ou suporte de preços. E assim tem uma outra abordagem também que é ancorada em topos e fundos, o que significa basicamente que é a análise feita com base nos pontos mais altos, que são os topos, e os mais baixos, que são os fundos, justamente para servir de suporte e resistência de preços. Então, trazendo exclusivamente aqui no canal Ativo Virtual, eu criei esse script aqui no TradingView, justamente para poder colocar esses pontilhados e facilitar a visualização de quando as ações estão em suporte ou resistência de preços. E eu tive que fazer essa explicação justamente para vocês entenderem que esses pontos aqui estão demonstrando que as ações estão passando por um momento de resistência de preços e a expectativa é que haja sim alguma correção nos valores. Então notem, o Banco do Brasil está prestes a fazer um novo anúncio de dividendos. E olhando para esse gráfico aqui, com toda a informação que eu trouxe para vocês, é fácil de avaliar para quem está fora do mercado o que deve fazer e para quem está dentro do mercado o que deve fazer também. Ainda mais porque o banco está pagando quase 672 milhões de reais em forma de dividendos e mais de 1,6 bilhão de reais em forma de JCP. Lembrando que o JCP tem alíquota fixa de imposto de renda retido na fonte de 15%. Então, o Banco do Brasil vai pagar aqui 23 centavos por ação em forma de dividendos e em forma de JCP, 57 centavos. E aí talvez você esteja se perguntando, mas Alex, que valor atualizado é esse até o dia 13 de fevereiro de 2023, que foi a data de comunicação também desse fato relevante? E a resposta para essa pergunta torna o Banco do Brasil ainda mais interessante. Afinal, ainda por cima, o Banco do Brasil ele vai fazer a atualização monetária com base na taxa Selic. E vale lembrar, a taxa Selic está altíssima, em 13,75% até a data de gravação desse vídeo. Ou seja, quanto mais o banco demora para pagar, maiores serão os dividendos, atualizando aqui com a taxa fixa da Selic. Então, considerando as ações do Banco do Brasil, BBAS3, com um dividendo de quase 24 centavos por ação, gerando uma rentabilidade de quase 0,59%, e o JCP bruto, aí sim, tem que tirar daqui os 15%, onde o JCP líquido cai para 50 centavos. E aí, a rentabilidade apenas do JCP é de 1,22%. Ou seja, somando as rentabilidades, o Banco do Brasil está remunerando os seus acionistas em mais 1,81%. Pagamento realmente excepcional, ainda mais com a frequência que o Banco do Brasil tem feito para os acionistas. A Datacom vai ser no dia 23 de fevereiro de 2023, aí já te garante o recebimento do pagamento que vai acontecer no dia 3 de março de 2023. Uma curiosidade que saiu dia 13 de fevereiro é que o Banco do Brasil passou a permitir pagamento de impostos para quem negocia criptomoedas, por exemplo, Bitcoin, Ethereum e outras moedas, justamente porque ele tem feito várias parcerias e esta aqui foi com a plataforma BitFi, sendo que essa funcionalidade ela funciona de uma forma semelhante a um pagamento por boleto. No caso do Banco do Brasil, há muito para se comemorar, porque além da alta frequência de pagamento de dividendos, alta rentabilidade através da sua valorização e também do seu dividend yield, o Banco do Brasil ainda por cima está colecionando novos recordes. Fazendo aqui o resumo para vocês do sumário de resultados do Banco do Brasil, vamos olhar para os resultados das comparações trimestrais e obviamente também na comparação anual. Então o primeiro ponto é realmente ver que o lucro do banco no quarto trimestre do ano de 2021 foi de 5,3 bilhões de reais. Na época já foi um grande feito, mas no terceiro trimestre do ano de 2022 passou de 8 bilhões de reais e agora no quarto trimestre chegou em 8,6 bilhões de reais, ou seja, uma variação positiva de 61,2% em relação ao quarto trimestre do ano de 2021 e 6,5% a mais na comparação com o trimestre imediatamente anterior. E se comparar o ano de 2022 inteiro, onde o banco atingiu esses 31 bilhões de reais, e comparar com o ano de 2021, o crescimento foi absurdo, de 57,3%. E isso até mesmo considerando aqui a PCLD ampliada, que simplesmente decolou. Mas vai lembrar que esse aqui é um indicador ruim, porque a PCLD ampliada ela é uma sigla que representa as perdas por crédito líquido ampliado. Ou seja, em outras palavras, isso inclui não somente as perdas por inadimplência dos clientes,
mas também as despesas e valores recuperados em relação a risco de crédito, descontos concedidos e perdas por imparidade. Em resumo, esse indicador é uma medida financeira que engloba todos os aspectos do gerenciamento de riscos de crédito de uma instituição financeira. E há razão para ele ter aumentado. Claramente podemos ver aqui por período e também na comparação do quarto trimestre com o trimestre imediatamente anterior, de 44,7%. Mas comparar com o ano de 2021, o crescimento foi simplesmente gigantesco, de 72,4%. E é claro que o banco trouxe até um capítulo à parte para falar desse assunto, afinal, a PCLD ampliada do Banco do Brasil ficou em 6,5 bilhões de reais no quarto trimestre do ano de 2022. Ou seja, o quarto trimestre do ano de 2022 foi impactado aqui pelo caso da Americanas. O banco, obviamente, ele não está destacando o nome da Americanas, e eu até tenho uma expectativa que a Tarciana Medeiros, a nova CEO do banco, comente isso na sua apresentação dos resultados, mas aqui no sumário não tem essa informação. Afinal, o banco fala que foi impactada pela contabilização de evento subsequente, ou seja, precisou ser impactado porque aconteceu algo, então o banco precisou lançar essa perda provável e que gerou a constituição de provisão para uma empresa do segmento Large Corporate que entrou com pedido de recuperação judicial em janeiro de 2023. Se da Americanas, essa empresa realmente não saiu na mídia em lugar nenhum, porque o caso da Americanas, ela entrou com pedido de recuperação judicial, ela está no segmento Large Corporate e foi justamente o escândalo em janeiro de 2023. Então, não entendo por que a empresa não declarou explicitamente que ela estava considerando aqui as perdas prováveis por conta do caso Americanas. Mas notem que o Banco do Brasil fez uma correspondência de 50% da exposição, ou seja, 788 milhões de reais, onde eu trouxe para vocês nesse vídeo aqui da mega dívida da Americanas, mostrando exatamente o tamanho do impacto por banco. E obviamente eu falei aqui do Banco do Brasil, encaixando exatamente no tamanho provisionado aqui do banco. O que eu não esperava é que o provisionamento seria da metade. Lembrando que recentemente também trouxe para vocês o vídeo do Banco Bradesco, que provisionou 100%. Quero trazer aqui também as projeções do próprio Banco do Brasil para o ano de 2023, porque assim, com a informação, o investidor pode fazer a avaliação por si mesmo, sem utilizar a opinião de mais ninguém. E nesse caso, no ano de 2022, temos aqui os resultados do banco, que a carteira de crédito tinha o guidance de crescer entre 15% e 17%, mas o banco cresceu 17%, ou seja, o topo da expectativa do banco, e para o ano de 2023, ele quer crescer entre 8% a 12%. Então já notamos aqui uma desaceleração no crescimento da carteira de crédito, mas ainda assim, um crescimento deste aqui, se ele conseguir até mesmo os 8%, já vai ser um crescimento gigantesco da carteira de crédito do banco. E que, aliás, esse é outro assunto para os acionistas do Banco do Brasil comemorarem. Afinal, o banco acabou de bater aqui a marca de 1 trilhão de reais na sua carteira de crédito, chegando praticamente ao tamanho da carteira de crédito do Banco Itaú. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube, segura, rápida e confiável. E justamente para poder ajudar a nossa comunidade a avaliar se as ações estão caras ou baratas nesse momento, é que eu trago aqui o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, justamente para a gente avaliar a BBAS3, observando o preço, que são as cotações, versus o LPA, que é o lucro por ação, que é o somatório dos lucros dos últimos 12 meses, dividido pelo número de ações em circulação. Então, após a atualização das cotações e também dos resultados do banco, podemos ver que depois dessa fortíssima alta aqui da lucratividade do banco, ele possui sim uma assimetria favorável, justamente porque as cotações estão abaixo aqui do LPA, indicando essa discrepância, ou seja, essa diferença nesse indicador. E assim, de acordo com ele, as ações do Banco do Brasil estão descontadas em relação ao lucro por ação, de maneira que podemos estimar um valor de equivalência justamente para empatar com esse indicador. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês pensam a respeito do Banco do Brasil e, se possível, é claro, compartilhe o vídeo justamente para ajudar o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.